Pessoal, vamos lá, vamos fazer um exercício que tem que pensar um pouquinho para variar, porque esses exercícios aí estão muito ridículos. Então, temos aqui um exercício da Unicamp, que para começo de conversa, vocês devem ter notado, ele é dissertativo. Então, sempre exige que a gente pense, porque não é o ato passivo da leitura, é o ato ativo da escrita, certo? Marcar um xizinho, está lendo, pensando e marcando. Aqui não tem xizinho, é tipo, você precisa do zero formular sua resposta, que já aumenta o nível de dificuldade. Então, no poema, o texto diz sobre o poema Odisseia. Né? Odisseia, vocês devem lembrar, é um poema do Homero, é uma grande obra da literatura mundial, né? Junto com a Ilíada e tal. Então, ele está falando aí no texto sobre esse poema. E aí ele diz: aponte dois aspectos da cidade-estado grega que o diferenciava do país lendário mencionado no texto. Então, no texto, ele está falando da Odisseia. Qual é o país lendário narrado na Odisseia? Troia, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que ter claro, a gente está falando da Guerra de Troia. A Ilíada narra a história da Guerra de Troia, a Odisseia, o retorno de Ulisses para casa. E aí, aqui na segunda parte do texto, ele diz, porque são descritos como homens sem leis, porque não têm assembleias que julguem ou deliberem, e cada um dita as leis a seus filhos e mulheres sem se preocuparem uns com os outros. Então, quando a gente lê uma crítica destas a esse, que a gente sabe que é esse local lendário, a gente está pensando em quem? Que cidade-estado grega tinha assembleias e leis e que julgavam uns aos outros e determinavam leis para todos? Atenas, certo? Atenas democracia. Então a gente tem que construir o que na letra A? A gente tem que falar dois aspectos que diferenciem Atenas de Troia. Fácil demais, é só você falar que Atenas possuía uma assembleia que se constituía de todos os cidadãos. Certo? Ou seja, Atenas ela era democrática. Além disso, Atenas, se vocês quiserem ir para outro campo além da política, você pode falar que Atenas tinha uma intensa vida cultural. A gente pode destacar aqui, por exemplo, a filosofia. A gente poderia ainda destacar o teatro, a gente poderia destacar outras questões, para além da política, que diferenciassem essa Troia dessa Atenas. Troia está no chamado período homérico, né? Atenas no arcaico clássico, até o helenístico, ainda que o helenístico seja o período que os macedônios vencem, né? E aí nós temos a letra B. Cite uma característica da democracia grega que a diferencie da atual. Então, essa letra B, gente, cai sempre em vestibular. Essa discussão é muito importante. São duas as diferenças fundamentais entre a democracia grega e a democracia atual. A primeira é que a democracia atual ela é representativa. E a democracia grega ela é uma democracia direta. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nenhum de nós pode ir lá no Congresso Nacional, sentar numa cadeira e começar a falar do que propõe, e começar a falar do que acha, e votar e propor leis. Isso só pode ser feito por quem? Pelos nossos representantes. Certo? Falhou aqui. Representantes. Então, o que isso quer dizer? Que eu voto em alguém que pense mais ou menos parecido comigo, que vai me representar lá, que vai representar a minha opinião lá. E na democracia grega? A democracia grega, gente, é tipo quando você vai votar para representante de sala, né? Todo mundo levanta a mão, conta e acabou. Por que a democracia direta não ocorre hoje? Porque quanto tempo ia levar se a gente tivesse que contar 200 milhões de votos? Se a gente pegasse só a capital, cidade de São Paulo, 11 milhões de pessoas, se cada uma, supondo que a gente consegue colocar as 11 milhões no mesmo dia, no mesmo espaço, e todo mundo levantar a mão para votar, se cada um tivesse 2 minutos para falar, a gente ia ficar uns 4 anos e meio só para todo mundo falar, sem dizer quanto que a gente ia
ter que fazer a réplica, a tréplica e votar, enfim, né, contar as mãozinhas. Ou seja, a democracia direta ela só é viável por conta da segunda diferença fundamental entre a democracia representativa e a direta, que é justamente a cidadania. Por que a democracia grega, se tinha lá algumas dezenas de milhares de pessoas nessa Atenas, como é que eles podiam fazer isso? Era simples, só 2% da população aproximadamente participava. Por quê? Porque, a gente lembrar quem era cidadão na Grécia. Primeiro, eram os homens, ou seja, as mulheres não, livres, ou seja, escravos não, nascidos em Atenas, ou seja, estrangeiros imigrantes não. E existem livros que falam ainda, né, de pai e mãe ateniense, filhos de atenienses, ou seja, se você é filho de alguém que veio de outra polis ou outras polis, você não pode participar. Maior de 21 anos. Quanto dá isso? Isso daqui, ó. Cerca de 2% da população. A maior parte da população de Atenas, ela não é nascida em Atenas. Por quê? Porque Atenas é uma cidade de comércio marítimo. E como cidade comercial, tem uma grande convergência de estrangeiros, né, no sentido de que eles são de outras polis, ou até às vezes não gregos, que vão para lá por conta desse comércio. Desse modo, por isso é que a gente tem essa diferença. A democracia grega e a atual, portanto, se diferem nessas duas coisas. Quem pode participar da política, ou seja, quem é cidadão, aqui no nosso caso são todos nascidos no Brasil, que são considerados cidadãos. Os que têm mais de 16 anos que podem participar da política através do voto. Na outra diferença, democracia direta na Grécia, democracia representativa na atual. Nem foi tão difícil, né, gente? Nos vemos no próximo, então.